Olá, meus caros, aqui é o Tape 360. Nesse domingo de frio, muito frio, eu decidi fazer mais um vídeo sobre o Hulk. Esse vídeo será bem interessante, embora eu não vou me alongar tanto, porque eu vou explicar aqui o porquê do Hulk ter se tornado um personagem muito interessante nas histórias em quadrinhos. Quando na verdade, se ele não apresentasse as características que o Stan Lee, criador do mesmo, infundiu no Hulk, nós teríamos um monstro praticamente igual a todos os outros que a Marvel já havia criado. Ou seja, a Marvel na época criou o Ben Green, o Coisa, né? Que integrou o Quarteto Fantástico, na verdade, né? É o monstro do bem, né? O monstro mais família e tudo mais. E até outros seres monstruosos que receberam o nome de Hulk. Então o Hulk não era nada original. Mas quando o Stan Lee ele criou o Hulk, ele criou na intenção do Hulk se desvencilhar de outros monstros e até mesmo das características que o Coisa do Quarteto Fantástico apresentava. E onde vocês podem ver isso é nas 6 primeiras edições do Hulk, publicadas respectivamente entre o ano de 1962 e 1963. Porque é muito interessante até hoje ter esse material como fonte de embasamento e até um entendimento básico do personagem, que é para isso que ele serve. Já que o Stan Lee, ele achava, né, como um gênio, criador, mestre e tudo mais, ele achava que as histórias em quadrinhos tinham que apresentar assim, situações em que o leitor não precisasse de um entendimento mais profundo para simpatizar com os personagens. E quando o Stan Lee criou o personagem Bruce Banner, que ele aparece logo de cara na primeira edição do Hulk de 62, o Stan Lee ele tinha o objetivo de fazer com que todo o lado heróico do Hulk estivesse ligado com o Bruce Banner. Ou seja, na declaração que o Stan Lee ele deu para o DVD bônus, né, do Hulk de Ang Lee, ele disse que o Hulk ele deveria surgir de uma forma bastante heróica. O Bruce Banner, na verdade, teria que se transformar no Hulk de uma forma heróica. Ocorreu todo aquele teste com a bomba gama, o Bruce removeu o adolescente Rick Jones da área de detonação, mas com isso ele foi pego na explosão dessa bomba gama, né, experimental, e absorveu todas as partículas gama e se transformou numa criatura cinza de expressão ameaçadora que logo um dos militares batizaria de Hulk. Ou seja, é uma origem simples, direta e que você não precisa exigir muito do leitor. E outra coisa que o Stan Lee deixa claro, né, que inclusive essa entrevista que o Stan Lee deu no DVD bônus do Hulk de Ang Lee, que foi a primeira adaptação cinematográfica do Hulk lá em 2003, o Stan Lee explicou que o leitor de histórias em quadrinhos ele deve simpatizar com o personagem, ele deve se importar com o personagem e criar uma empatia com o mesmo. E isso o Stan Lee conseguiu de uma forma fenomenal, o que torna ele um gênio atemporal. Stan Lee é com certeza um gênio atemporal, porque ele criou um personagem tão diferente dos outros que o Hulk ele não é só o monstro, né? O Hulk enfim, né? Quando eu digo que ele não é um monstro é porque ele também representa o lado bom de sua própria natureza. E esse lado bom está enraizado no cientista Bruce Banner. Outra coisa interessante é que o primeiro nome do Bruce, Robert, não foi apresentado nas primeiras histórias do Hulk. Isso só seria apresentado lá mais pra frente, quando o Hulk participaria de algumas histórias no título do Quarteto Fantástico. E inclusive o Stan Lee na sessão de cards ele deu, né, o nome Robert para o Bruce Banner com uma solução bastante simples, assim como a mesma solução quando o Hulk apresentou a mudança de cor, né, do cinza para o verde, onde todo mundo já sabe, houve o erro de impressão. E o Stan Lee ele viu ali outra coisa que ele fala na entrevista, ele pensou, pô, nenhum personagem da Marvel é verde, então vamos tornar o Hulk verde. Mas é claro que de acordo com o que as histórias do Hulk apresentam, o desenvolvimento da narrativa e tudo mais, com o passar do tempo, isso estaria ligado à radiação gama, né, que faria com que o Hulk sofresse alteraria a estrutura celular do Hulk aqui na pele dele, né, a mudança de cor da parte da pele, quando na verdade foi um erro de impressão e o Stan Lee adotou a cor verde, né, a cor esverdeada, porque era uma cor que nenhum outro personagem da Marvel havia adotado na época, né? Enfim, isso foi muito interessante. E se você tem as 6 primeiras edições, seja na coleção clássica Marvel
ou também na biblioteca histórica, você é um sortudo. Você é um sortudo porque você tem uma fonte de embasamento de tudo que outros escritores fariam com o Hulk nos anos posteriores. Inclusive, nas primeiras histórias, nós obviamente tivemos o Bruce Banner se transformando à noite, que foi dessa forma, né, originalmente estabelecido o Hulk. O Hulk foi estabelecido originalmente dessa forma. Cada vez que o sol se punha, ao cair da noite, o Bruce Banner se transformava nessa criatura cinza ameaçadora que queria subjugar a influência humana dentro, a influência boa dentro dele, né? Inclusive na primeira história do Hulk, o Hulk quase mata o Rick Jones, porque o Rick Jones tenta fazer o Hulk entender que ele é o Bruce Banner, e o Hulk recusa compartilhar a existência dele com esse lado humano, né? Humano que é o Bruce. O Hulk não só quase mata o Rick Jones, se não fosse pelo nascer do sol, que transformaria ele novamente em Bruce Banner, como também ele tinha planos de dominância global. O Hulk, com o poder dele, ele tinha planos de dominância global. Então, acho que poucos sabem disso. Mas quem tem a coleção ali, com a coleção clássica Marvel, com essas primeiras histórias, sabe muito bem que o Hulk mesmo, em sua essência, ele é o mal, ele representa o mal. E quando eu falo do mal, nós estamos falando de uma das obras literárias, né, são duas, da qual o Stan Lee inspirou o Hulk, que estamos falando do estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O Hulk seria o Mr. Hyde, né? O Hulk é o lado escuro que se manifesta durante a noite, uma criatura noturna. E essa personalidade ameaçadora, esse lado ameaçador do Hulk, intimidador e tudo mais, foi o que também foi estabelecido quando passou a ser estabelecido, né? Porque não mudou naquela época ali nas primeiras histórias, quando o Hulk passou a adotar a mudança de pele, na transição do cinza para o verde, que é o que exatamente que o Al Milgrom fez naquela edição 323 de The Incredible Hulk, onde ele retorna com essa personalidade, né? Que inclusive é uma edição muito boa. Então, o que vocês precisam entender é que o Hulk é um personagem muito interessante por causa disso, porque ele é diferente do coisa do Quarteto Fantástico, é diferente, ele não é um herói. Todo o heroísmo está no lado humano do Hulk, que é o Bruce Banner. Muitos se esqueceram disso, né? Muitos se esqueceram disso. E o que eu acho mais absurdo é que o cara que escreve o Hulk atualmente, que é esse mala aí do Philip Kennedy Johnson, ele simplesmente renegou o conceito que o Stan Lee estabeleceu no personagem e criou o próprio conceito dele. Só que o próprio conceito que o Philip Kennedy Jones criou é um conceito totalmente deturpado do Hulk, do que o Hulk deveria ser. Então, é um vídeo que eu não vou me alongar tanto, mas é muito interessante quando eu sempre que eu acabo relendo as 6 primeiras edições do Hulk, né, eu vejo até como uma história de terror, histórias de terror, no plural, que são várias histórias, eu vejo como histórias de terror, né? Então nós temos aqui gêneros diversos aqui, temos histórias de terror, tem até momentos de aventura, o Hulk ali, ele salvando a Beth das garras do Tiranos e tudo mais. E outra coisa que é bom enfatizar aqui, que a primeira vez que o Hulk adquiriu a inteligência de Bruce Banner foi com Stan Lee. Enfim, embora que o Stan Lee ele já mostra ali esses poucos momentos do Hulk inteligente, né, lá nos Estados Unidos, The Intelligent Hulk, que o Bill Mantlo, né, e até mesmo outros roteiristas, Roy Thomas, eles usaram disso de uma forma fenomenal, né, o desenvolvimento do personagem. O Hulk inteligente, o Bruce Banner não passa a controlar o Hulk por muito tempo, porque a selvageria do Hulk prevalece sobre a inteligência do Bruce Banner. Enfim. Outra coisa interessante que, novamente lembrando dessa entrevista do disco 2, né, do Hulk da Ang Lee, o bônus, é que o Stan Lee disse que depois que ele parou de escrever o Hulk, obviamente outros escritores assumiram o personagem e o Hulk foi explorado de todas as formas possíveis, porque quando o Stan Lee criou o personagem, o Hulk mal sabia falar, ele era uma fera. E outra coisa interessante que o Stan The Man Lee, né, que ele é um mestre, né, não tem como, até hoje o Stan Lee é imortal, o que ele criou foi uma criação imortal, né, se consolidou como uma criação imortal, que é o incrível Hulk. Ele disse sobre o seriado televisivo, né? Algumas pequenas curiosidades aqui, que quando o Kennedy Johnson, né, o cabeça por trás da série televisiva, chegou com a ideia de falar para o Stan Lee assim, a ideia, né,
ele compartilhou com o Stan Lee assim, ele falou assim: Stan, eu acho que o Hulk não deveria falar na série. E o Stan Lee logo de cara já achou isso fenomenal. Porque quanto menos o Hulk falava na adaptação dos quadrinhos para a TV, mais monstro ele se tornava. Não que nos quadrinhos o Hulk deixou de se tornar monstro, mas segundo os próprios depoimentos de Stan Lee, né, inclusive esse tem no YouTube, já não é do disco 2 do bônus do Ang Lee, ele disse que às vezes ele se sentia meio que sentia meio que o Hulk seria um personagem meio embaraçoso, né? Por conta dos diálogos ali de Hulk esmaga, Hulk destrói e tudo mais. E enquanto que na série de TV, né, que realmente deu definitivamente a popularidade do Hulk, né, se tornou o Hulk Mania, né, mania nacional. Ele disse que a série de TV foi uma série muito criativa porque tornou o Hulk definitivamente um monstro. Mas repetido aqui, não me entendam mal, não que o Stan Lee tenha dito ali que o Hulk não era um monstro nas primeiras histórias, mas é que o Hulk nas primeiras histórias ele falava, é um conceito totalmente diferente. Na série, ele era algo muito mais primitivo, embora, né, obviamente, uma versão mais humana. Mas falando aqui das histórias em quadrinhos, obviamente, né, essas 6 primeiras edições do Hulk, entre os anos que eu já comentei aqui, elas são edições que ainda são consideradas edições meio underground, né, porque é diferente seja do seriado, é diferente e até mesmo, né, tudo que fizeram com o Hulk fora da mídia dos quadrinhos, ou até mesmo outros escritores das histórias em quadrinhos. E, inclusive, quero ressaltar o seguinte: embora o seriado televisivo seja fenomenal, uma lenda, né, ele é mitológico, essa série televisiva, o Hulk das histórias em quadrinhos ele era mal, e o Hulk da série televisiva mostra um Banner que não chegaria a matar ninguém, né, mas na primeira história do Hulk já mostra o Hulk quase cometendo um assassinato quando ele tenta matar o Rick Jones, porque o Rick Jones lembra o Hulk de que ele é Bruce Banner. Isso não tem na série televisiva. Mas novamente aqui, a série televisiva foi tão criativa, que o próprio Stan Lee disse isso, né? Foi tão criativa que a série atraiu toda a família. É uma série para toda a família e com a abordagem mais realista possível. Enquanto as 6 primeiras edições do Hulk são as edições mais assim undergrounds, obscuras e mais voltadas para o terror. E novamente falando aqui, quando Stan Lee ficou receoso, né, na verdade, de fazer o Hulk do seriado televisivo falar, é porque ele meio que, acho que ele meio pensou, pô, acho que o público, né, que o público mais pé no chão mesmo, né, o público que não lê muitas histórias em quadrinhos, vão estranhar o Hulk falando, mesmo o Hulk sendo um monstro, né? Então o Kennedy Jones deu ideia que foi muito criativa, né? Assim como o Stan Lee usou de sua criatividade ao criar o Hulk, baseando o personagem em 2 obras literárias, o Kennedy Jones, cabeça por trás do seriado televisivo do Hulk, deu a ideia do Hulk não falar na TV, o que tornava o Hulk ainda mais monstro. Pô, cara, isso foi fenomenal. Quadrinhos, seriado de TV, foram as únicas mídias, né, que tornaram o Hulk popular, tá? O Hulk foi obtendo sua popularidade em Tales to Astonish, porque por conta disso, né, o Tales to Astonish se transformou em The Incredible Hulk. Olha só que fenomenal isso, né? E no seriado o Hulk virou mania nacional. Então essas 2 mídias, quadrinhos, tudo que foi estabelecido nos quadrinhos com grande desenvolvimento por conta dos roteiros de Stan Lee. No começo o Hulk não era popular, era um personagem underground que essas 6 primeiras histórias apresentam. Aí ele foi conquistando, ele foi construindo espaço e outros títulos também, até que em Tales to Astonish os leitores simpatizaram com o Hulk e foram pedindo por mais. Aí o Tales to Astonish se transformou em The Incredible Hulk e o Hulk garantiu a sua popularidade até ter uma mensal. E na série de TV, né, no piloto e no seriado regular, nos episódios regulares, o Hulk se tornou mania nacional. Cara, isso é fenomenal e é por por isso, tudo isso que eu falei, né, por esses motivos que o Hulk, o incrível Hulk, se torna um personagem mitológico, porque ele é um personagem muito, mas muito foda. Bom, o vídeo já está chegando ao fim, meus amigos. Apenas um vídeo aqui resgatando as 6 primeiras edições do Incrível Hulk de Stan Lee, e é claro, Jack Kirby, co-criador do Hulk, da arte, e também falando um pouco da série televisiva do fenômeno que até hoje se consolida, o seriado televisivo do Hulk. Um abraço a todos, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.